paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário Cubo, curso básico de obreiro. Nós pedimos a sua atenção porque este curso, que de fato era para ser um seminário, mas nós decidimos passar todas as nossas informações através do nosso canal no YouTube. Até pedimos que você se inscreva, porque ainda tem muito material para a gente passar para os irmãos, muitas instruções, muitos ensinos, coisas vividas na prática. Então você vai ver muitos vídeos, um se coligando ao outro, se completando no outro. Pois bem, hoje eu quero falar sobre os tipos de culto que existem nas Assembleias de Deus. Nós não vamos abranger todos, porque alguns serão tratados em outra aula por ter um sentido mais de celebração, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, uma coisa mais formal. Quero falar um pouco mais do culto na prática, no sentido de trazer a compreensão mais esclarecida dos cultos assembleanos. O culto mais importante dos cristãos assembleanos, e eu creio que das outras denominações, é o culto de Santa Ceia. Posteriormente, nós vamos trazer uma aula só sobre Santa Ceia. Já temos um vídeo do canal, mas depois nós traremos com mais detalhes. É o culto mais importante. O culto mais necessário para a comunidade, para os que participam da igreja, para a Irmandade, é o culto de doutrina. O mais importante é o da ceia, o mais necessário é o de doutrina. O mais animado, se eu posso assim dizer, é o culto da celebração, que é o culto do domingo, o culto da família, onde todos se dirigem ao recinto de adoração para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. É um dia de folga nacional, onde não há aula, ou poucos trabalham, então é o dia da família, o culto da família. Sendo que neste culto a gente traz uma palavra evangelística, assim como nos outros cultos da semana. Pois bem, nós dentro dos cultos assembleanos, nós podemos ter o culto com os senhores, o culto com a mocidade, culto com as senhoras, o culto com as crianças, com os adolescentes, com novos convertidos, enfim, dependendo do tamanho da igreja, da quantidade de membros, ela vai ter cultos desta forma, como eu já te falei. Temos também o círculo de oração, que com certeza teremos uma aula só falando sobre o círculo de oração, como começou, quem fundou, qual o motivo, qual a expectativa, qual a finalidade do círculo de oração. Só para você ter uma ideia, o círculo de oração começou em Pernambuco. Algumas irmãs que se reuniam a pedido de uma irmã chamada Albertina para orar pela filha dela, que estava desenganada pelos médicos. Foi daí que surgiu essa grande obra que é o círculo de oração. Pois bem, quem é responsável pelo culto? Responsável pelo culto é o pastor, o dirigente da congregação, é a pessoa que está responsável pelo culto. Cada culto vai ter a sua característica. No culto de doutrina, já está dizendo, é um culto de ensino, de doutrinação. E a responsabilidade de dar a palavra, de ministrar, é do pastor ou de um obreiro que ele indicar, que ele escalar para pregar a palavra. Normalmente é de presbítero a pastor, um diácono, um membro, um irmão comum, não pode doutrinar a igreja. Isso é responsabilidade do pastor. Até mesmo se você é um obreiro de uma congregação, de uma igreja, e o pastor pede que você dê a palavra no culto de doutrina, você deve ser coerente, ético. Você não vai falar palavras agressivas, palavras enérgicas, você vai tentar
ser uma pessoa modulada para não passar os limites, pois existe expressões e cobranças que só deve ser feita pelo pastor da igreja. E se você também vai a um culto de um amigo, uma congregação, um pastor amigo seu, você tem que ter também esta noção. Então a responsabilidade da doutrinação é do pastor da igreja. Então tenhamos essa consciência para não faltarmos com a ética, não é? Existem também os hinos específicos para os cultos. Culto de doutrina, você vai cantar hinos da harpa cristã, como é o costume das Assembleias de Deus, que falem sobre palavra, que falem sobre oração. São os hinos adequados. Por exemplo, tem o hino 127, se eu não me engano, que o refrão diz: fala Deus, fala Deus. O 151, fala Jesus querido. Então você vai trazer esse tipo de hino para que encaixe dentro daquele culto. A leitura também vai ser de acordo com o culto, uma leitura que vai falar, por exemplo, no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então você vai buscar palavras que tragam um aspecto de doutrinação e de ensinação, ou de ensino, melhor dizendo. E abro um parênteses aqui para ensinar aos irmãos a diferença entre pregar e doutrinar. Existe uma diferença entre pregação e doutrinação. Pregar é levar a pessoa a crer naquilo que você está falando. Isso é pregar, é levar a pessoa a acreditar naquilo que você está falando. Doutrinar é levar a pessoa a praticar aquilo que você está falando. Pregar é levar a pessoa a crer. Doutrinar é levar a pessoa a praticar aquilo que você está falando. Pois bem, então se o culto de doutrina tem esta maneira específica de se dirigir, os cultos evangelísticos, os cultos de celebração, também têm as suas particularidades. É aquilo que nós falamos na última aula sobre liturgia. Definindo liturgia, liturgia é um conjunto de regras que você vai utilizar para dirigir um culto. Isso é liturgia, é um conjunto de regras que você utiliza para fazer as celebrações do culto. Então, um culto público, um culto de celebração, um culto da família, que é um culto geral, onde vão vir pessoas não crentes para ouvir a palavra. Então, os cultos vai ser tipo o hino 15, ó com cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. As leituras serão baseadas em palavras de salvação, assim também como a ministração. Outra forma que você pode ministrar em um culto público, um culto de celebração, um culto evangelístico, é quando você prega sobre as bênçãos de Jesus, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Isso também é muito útil em um culto de pregação. No círculo de oração, por exemplo, um período maior de oração deve ser dedicado. Neste culto, o culto do círculo de oração, você deve ter um período maior de oração, assim também como no culto de doutrina, se tem um período maior de oração. Por isso que é também chamado de culto de oração e doutrina, tá certo? Então, por isso tem esse aspecto também de buscar um pouco mais a Deus em oração. No círculo de oração, as ministrações que são feitas de forma a agradecer, de maneira a se testemunhar das grandezas de Deus. Essas são as ministrações em círculo de oração. Também se faz pedido de oração por causas, por lutas, problemas e propósito que deseja se alcançar. Muito bem. Uma coisa interessante que eu preciso falar dentro da liturgia do culto, como eu falei há pouco, quem é que dirige o culto? O pastor ou uma pessoa que ele escale para dirigir aquele culto. O culto de mocidade vai ser um jovem, ou o dirigente ou a dirigente do jovem, da mesma forma a senhora, as crianças, a criança ou a dirigente das crianças, e assim sucessivamente.
Mas na outra aula eu falei que as oportunidades, ela não tem uma programação para que você siga aquele cronograma. Primeiro irmão fulano, primeiro irmão ciclano, primeiro irmão beltrano. Não existe uma escala assim. Primeiro as crianças, depois os jovens, depois as senhoras que vão cantar. Não. Porém, é necessário que a gente tenha essa compreensão nas horas da oportunidade. Não é uma regra absoluta, não é uma exigência absoluta, mas um obreiro com mais experiência, com mais noção, ele vai ceder as oportunidades dentro da hierarquia. Ou seja, você dá oportunidade ao membro, oportunidade a uma diaconisa ou a um diácono, um presbítero, um evangelista e um pastor. É assim que você deve seguir a sequência das oportunidades do culto, começando pelo membro, pelo auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, missionários, missionárias, pastor. Você deve seguir essa escala. Não é uma coisa obrigatória, porque às vezes no culto a gente dá a oportunidade, às vezes, a uma missionária primeiro, a um diácono primeiro, ou a um presbítero primeiro, depois a um diácono, dependendo do desenrolar do culto, mas deve seguir essa sequência, a não ser que a pessoa que foi escalada para pregar seja um diácono, um presbítero. Se ali tiver pastor e evangelista, você vai dar a oportunidade final para o diácono, para o membro, para o presbítero, se ele foi escalado para pregar, tá bom? Então você não é obrigado a deixar uma saudação pastor no final para o evangelista, porque não. Se a pessoa foi escalada para pregar, a ela é dada a oportunidade de trazer a última mensagem no culto, mesmo que ele seja um diácono, um presbítero ou um membro, tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa importante que nós falamos na última aula, e eu quero reprisá-la aqui, reforçá-la, é sobre o início do culto. Quem é que começa o culto? O dirigente da igreja ou o pastor da igreja. Se ele atrasa, ele é o pastor, quem deve começar é o evangelista, se não tem evangelista, o presbítero, se não tem um presbítero. O diácono, se não tem um diácono, o auxiliar, se não tem auxiliar, um membro ou uma pessoa que tenha habilidades, que tenha desenvoltura para dirigir o culto. Sendo que aquela pessoa começará o culto. Se é o membro que começou o culto, se chega um diácono no culto, é dever do membro passar a direção daquele culto para o diácono, a não ser que aquele membro esteja escalado para dirigir o culto. Mas se ele começou o culto porque não tinha ninguém e chegou um diácono, ele vai passar o trabalho para o diácono. Se for um diácono que começou o culto sem estar na escala para dirigir o culto e chegou um presbítero, ele vai passar a direção daquele culto para o presbítero. Da mesma forma, o presbítero para o evangelista e o evangelista para o pastor. Mesmo que um membro tenha começado o culto e no decorrer do culto chegou um diácono, ele passa para o diácono, se ele não está escalado para o culto. E de repente chegou um presbítero, aquele diácono que recebeu o culto, ele vai passar para o presbítero, se o presbítero não estava escalado para dirigir aquele culto. Mas se a pessoa escalada para dirigir o culto é o membro, é um diácono, é um evangelista, e o membro começou o culto e chegou aquele presbítero juntamente com o evangelista e um pastor, chegaram juntos no mesmo momento, então ele vai passar a direção do trabalho, aquele membro que começou o culto, vai passar a direção para aquele presbítero, mesmo que tenha um evangelista e um pastor, que chegaram juntos, mas aquela pessoa escalada é quem está autorizada a tomar a frente do trabalho. Outra coisa interessante que a gente precisa ter noção, realizando o trabalho, dirigindo um culto,
Por exemplo, se o dirigente da congregação lhe escalou para que você dirija o culto, ou o pastor da igreja lhe escalou para você dirigir o culto, é importante que você evite, não é que seja errado, mas fica fora da ética, fica sem beleza, sem estética, sem brilho. Você é um diácono, um auxiliar ou um presbítero que está dirigindo o culto, aí de repente no meio do culto você vai tirar a oferta. Eu quero convidar o pastor que lhe escalou para dirigir o culto para fazer a oração pelos ofertantes. Não é ético, não está correto. De repente, vamos fazer uma oração, ou de repente, não, o pastor vai fazer a leitura, o dirigente vai fazer a leitura, a pessoa que lhe escalou para você dirigir o culto, você começa a pedir para ele fazer a leitura, orar pelas ofertas, ou pedir para ele fazer outras coisas dentro do culto que ele lhe escalou para dirigir. Não é correto, é antiético. Né? A partir do momento que o pastor ou dirigente de uma congregação lhe escala para você dirigir um culto, você deve dar sequência àquele culto, porque ele já lhe escalou para você fazer aquele culto. Você só deve dar a oportunidade ao pastor ou ao dirigente da congregação que lhe escalou para o culto de uma maneira a passar o trabalho para ele. Por exemplo, eu não exijo isso dos irmãos, mas em qualquer congregação que eu chegar como presidente do ministério, quem estiver dirigindo o culto vai passar o trabalho para mim. No momento que eu chegar, eu não crio esse sistema porque o ministério ainda é pequeno e nós temos uma escala já determinada, eu não exijo, mas dentro da liturgia era para passar. Assim que o pastor presidente chega na igreja, o dirigente do culto, o pastor daquela congregação, vai passar a igreja, o culto, a direção do trabalho para o pastor. Ele vai pegar o microfone, vai saudar a igreja, vai falar ali 1 minuto ou 2, vai retornar o microfone para o dirigente e no final, se ele está escalado para ser ou é convidado para ser o pregador daquele culto, ele vai ministrar no final. Então você só deve passar para o dirigente que lhe escalou para dirigir o culto, ou o pastor que lhe escalou para dirigir o culto, de uma forma definitiva. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você entender melhor. De repente, uma pessoa quer aceitar Jesus no meio do culto. Uma pessoa está doente e quer uma oração no meio do culto. Fica subentendido que a pessoa indicada para fazer esse trabalho é o pastor da igreja, o dirigente da igreja. Aí o que é que você vai fazer, você que está dirigindo o culto? Eu estou neste momento passando o trabalho, passando a direção do culto para o dirigente da igreja, o pastor local, ou para o pastor da igreja, para ele orar por este irmão que está doente, por essa pessoa que está doente, para ele fazer essa oração e ele vai dar sequência ao culto. Bom, se ainda está no meio do culto, o pastor ou dirigente da congregação, de uma maneira inteligente, vai receber o trabalho, vai orar por aquela pessoa que está doente ou que está aceitando Jesus no meio do culto e vai, de uma forma inteligente e sábia, dizer: retorna o trabalho para o dirigente do culto para ele dar continuidade. Então, nunca você deve pedir para o pastor ou para o dirigente da congregação que lhe escalou para dirigir o culto, para ele fazer as atividades do culto, porque ele já passou para você essa responsabilidade, entendeu? Então isso é muito simples de entender, muito simples de compreender. Então nós temos vários cultos dentro do segmento assembleiano, com várias características, os hinos adequados para o culto de doutrina,
os hinos adequados para o culto de Santa Ceia, as leituras adequadas para cada culto, as mensagens adequadas para cada culto. Ele tem que seguir uma linha. Às vezes existe alguns obreiros novos, recentes, que escutam muitos pregadores na internet e não tem nenhum mal nisso, isso é até saudável, só que você tem que saber absorver as coisas, porque existem pastores grandes e famosos que pregam, que exortam, que repreendem e que doutrinam de uma forma enérgica. Nós que estamos na ponta da rama, que estamos começando, não podemos deixar aquilo nos influenciar. E nós queremos copiar aquilo porque achamos bonito, porque achamos que vai nos dar status, fama. Não, aquilo é um dom que Deus deu para ele. Eu não posso querer copiar esse dom. Eu vou usar o dom que Deus me deu, o talento que Deus me deu. Que Deus abençoe a todos. Eu acho que essa aula ficou um pouco extensa, mas eu espero que vocês venham compreendendo e absorvendo aquilo que nós vamos estar passando aqui para vocês toda semana, talvez 1 ou 2 vezes na semana, no que for possível, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.